Olá, o último trecho de biomas brasileiros aqui está. Vamos falar agora de um grande bioma brasileiro muito importante. Mata Atlântica. A Mata Atlântica é o bioma que se estende por toda a costa marinha brasileira. É o bioma mais explorado por esse motivo, que foi por onde os colonizadores chegaram, através do mar. Foi derrubado para a construção das mais importantes cidades do Brasil. Grande parte das capitais dos estados estão nessa região. É onde nós estamos. O estado de São Paulo contém a maior parte da Mata Atlântica ainda preservada. Exemplos de onde nós encontramos Mata Atlântica: na Estrada Velha de Santos ou na descida da serra através da Anchieta, a gente pode observar muito bem a Mata Atlântica. No Riacho Grande, quem já foi ali no Parque Chico Mendes, andar de teleférico ou tirar um dia de sol na beirada da prainha do Riacho Grande, pôde observar aí a Mata Atlântica. Paranapiacaba, pedaço de Santo André, onde ainda tem a Mata Atlântica preservada. Ops! Parque Central. Burle Marx ele quis imitar as árvores da Mata Atlântica quando ele desenhou o Parque Central. O Parque Celso Daniel, que fica ali no centro da cidade de Santo André, também faz parte da Mata Atlântica. Flora da Mata Atlântica e a fauna são as mais ricas do mundo, com a maior quantidade de espécies vegetais e animais do mundo. Em nenhum outro bioma ou ecossistema se acham tantas espécies de vegetais e animais como na Mata Atlântica. Por isso que nós temos que preservá-las. A Mata Atlântica ela apresenta árvores de grande porte, árvores nobres, árvores de coco, árvores de frutos, palmeiras, vegetais de baixo porte, herbáceas, gramíneas, flores, frutos. Ele é o mais rico bioma em biodiversidade. Entre a fauna, milhares de espécies de aves, milhares de espécies de macacos, o nosso querido bicho preguiça, lobos, lagartos, cobras, mamíferos como é a nossa oncinha jaguatirica, ela tem pequeno porte, mas não deixa de ser uma oncinha, a nossa onça pintada, insetos e diversos micro-organismos que servem para estudo aqui na nossa Mata Atlântica. Não deixa de ter os seus problemas por conta da ocupação que foi feita desde a nossa colonização pelos portugueses, holandeses, franceses. Há um desmatamento e com esse desmatamento a perda de espécies. Lembra quando eu falei da floresta amazônica, que eu falei que a importância da floresta amazônica é a umidade que forma as nuvens de chuva? Todo local onde você tem uma mata, uma floresta, serve para a mesma coisa, a liberação de umidade para a formação das nuvens de chuva. Se você derruba uma mata, uma floresta, naquele local principalmente, deixa de chover. Ops! Então está aí, por isso que nós estamos passando esse tempo muito seco hoje em dia? Sim, é esse o motivo. A ocupação urbana faz com que nós tiremos a mata natural e cobrimos todo o espaço por asfalto e concreto, evitando a umidificação do ar, formação de chuva, e aumentando as ilhas de calor. Você lembra das ilhas de calor? Por que São Paulo, por que Santo André, São Bernardo, São Caetano são ilhas de calor? Porque nós temos muito concreto, muito asfalto e pouca vegetação. E o assoreamento de rios. O que é o assoreamento?
Partículas de terra e areia são carregadas para dentro do rio. Vai fazer com que o rio fique mais curto, mais raso. Na próxima chuva forte, as águas não têm para onde ir. Então elas acabam vazando pelos lados e causando enchentes. Se as pessoas construíram ao redor dos rios, elas vão sofrer enchente. É isso que acontece, por exemplo, no rio Tietê, que você vê aí na televisão, que ele enche. Quando ele enche, a água não tem para onde ir, ela vai para os lados. E todas as laterais que estão construídas do rio sofrem enchente também. Isso todos os anos. Mas as pessoas não aprendem com isso. Mata de araucária é um bioma de transição entre a Mata Atlântica e os pampas, campos sulinos. Seu nome é baseado na árvore que reina no bioma, o pinheiro araucária, praticamente só encontrado naturalmente nesse bioma. Algumas aves, como a gralha azul, dependem diretamente dessa árvore para se alimentar, e a árvore depende dela para espalhar suas sementes. Ela apresenta uma flora e uma fauna bem características. A flora, especificamente muitos pinheiros, a erva mate, orquídeas e o xaxim, que é um tipo de samambaia. Entre a fauna, também muitas cobras, esquilos, a onça parda, a nossa jaguatirica, que se estende para lá, e gambás. Também tem o perdigão e algumas aves como a gralha azul, que eu falei anteriormente, que se alimenta do fruto do pinheiro. A região de Mata de Araucária também apresenta os seus problemas. Um dos grandes problemas, que foi ocasionado desde a época da colonização, é o desmatamento para o uso de madeira em construções. A maior parte das casas daquela época foram construídas com madeira da vegetação da mata de araucária. O plantio desregrado, sem se importar com o tipo de pinheiro. Na década de 70, quando eles perceberam que a mata estava sendo extinta, eles começaram a replantar os pinheiros. Detalhe, pinheiro é uma planta que tem macho e fêmea. Como a fêmea é mais bonita, eles começaram a plantar só as fêmeas. Na década de 90, eles se aperceberam do erro e começaram a plantar entre as plantas fêmeas as plantas machos. Aí elas começaram a reproduzir naturalmente. A ocupação urbana é a instalação de cidades naquela região, como é o caso de Curitiba, que está na região da Mata de Araucária. Pampas Gaúcho ou Campos Gaúcho, ele é um bioma bem parecido com a savana africana. Ele é formado de vegetação baixa, grama, com algumas árvores e arbustos. Ele é usado como pastagem para bois, cabras, cavalos. Próximo do Uruguai, encontramos o charque, a área alagada bem semelhante ao Pantanal. A flora é composta basicamente de gramíneas, grama, e algumas árvores de médio porte, chegando até 10 metros de altura. A fauna é bem característica e diversificada. Morcegos, cuícas, gambás, onça-parda, macacos, aves, lagartos, insetos e mais uma centena de espécimes que vivem naquele local. Pampas Gaúchas geralmente é mais frio porque está no sul do Brasil, então as plantas têm que ser resistentes a temperaturas muito baixas. Os problemas dos pampas. A pecuária extensiva, porque o solo favorece a alimentação do gado. Contaminação da água por agrotóxicos, ou seja, o ser humano não deixou de deixar ali as suas pegadas. E a extinção de espécies, muitas espécies do Pampas sumiram, desapareceram. Eu fiz um quiz para vocês responderem no Google Classroom.
pode ser modificado até o dia 6/8, então não tenham pressa de respondê-lo. Vamos lá? Aproveitem. Biomas brasileiros é um assunto muito importante, tão importante que vocês vão vê-lo novamente em geografia e vão vê-lo novamente no ensino médio. Então é bom, é legal você aprender a partir de agora. No seu livro também tem falando sobre os biomas brasileiros, mas é um texto meio chatinho. Então a gente vai. Existem outros filmes no YouTube que falam sobre os biomas brasileiros, que é bem legal. Só que eles são grandes, então não dá para eu colocar aqui. Bons estudos, aproveite e até a próxima. Beijos!